Bom dia a todas, bom dia a todos. Bom dia a todos, bom dia a todas. E boa noite a todos e boa noite a todas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a esse nosso encontro semanal. Todas as semanas nos reencontramos aqui neste canal, nesse mesmo horário, e eu fico muito feliz em saber que vocês estão aí, nos acompanhando, fazendo as tarefas, entregando as atividades, lendo as páginas do texto do livro que eu disponibilizo para vocês. Lembrando sempre que todas as vezes que eu deixo as páginas para que vocês possam ler, elas estão lá para que vocês possam reforçar e acumular um pouco mais de informação daquilo que eu apresento durante toda a aula. Então, faça valer a pena essas páginas. Eu sei que às vezes você tem um livro físico e você prefere ler no livro físico. Sem problema nenhum. É até legal. Se você tiver o livro aí na sua mão, agora, nesse momento, vai preparando ele nas páginas da aula de hoje, já já você vai saber. E a partir do momento que eu começar a dar aula, se você quiser ir acompanhando o que está escrito, beleza. Mas tem uma coisa. Você já deve ter percebido que nem tudo que eu coloco escrito na aula que eu apresento está escrito da mesma maneira no livro. Algumas coisas sim, outras não, porque eu busco outras fontes. Entretanto, tudo aquilo que está aí escrito no livro faz parte do processo de você exercitar também a sua leitura. Então, eu sempre convido vocês para lerem junto comigo, porque quanto mais vocês desenvolverem este hábito de leitura, novas palavras vocês vão armazenando na mente de vocês, a interpretação de texto de vocês vai ficando melhor, o discurso, a sua linguagem vai melhorando. Então, é por isso que eu sempre convido vocês a lerem comigo. E ao final da aula, ao receberem as atividades junto com as páginas do livro, leiam novamente ou leem aquilo que não foi dito aqui por mim. Tá? E é dessa forma nós vamos estar todos crescendo, desenvolvendo conjuntamente. Então, aproveito aqui para agradecer a vocês, como já fiz no começo, por toda a dedicação, por todo o esforço. Afinal de contas, o quão é difícil estudar sozinho, não é verdade? Então, eu entendo isso. Estou aqui para auxiliá-los, para dar o suporte que for necessário. Então, se você está aí assistindo e está matriculado em uma das minhas turmas, ótimo, você e eu temos um canal em que a gente pode conversar abertamente, que a gente simula uma sala de aula, que é lá no nosso Google Chat. Então, no Google Chat, a gente pode fazer esse exercício. Então, na medida que você tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, entre no Google Chat. E a partir que você estiver lá, assim que você estiver lá, eu vou estar lá também, no nosso horário de aula. Então, é só você entrar lá, eu vou estar lá para conversar com você, para tirar suas dúvidas, para apresentar visões diferentes sobre aquilo que eu vou estar apresentando aqui. Então, é uma extensão da nossa sala de aula virtual, tá? Então, você que está aqui me acompanhando até o finalzinho da aula, lembro vocês que o Google Chat é a nossa sala de aula virtual que eu criei para salas onde vocês podem compartilhar comigo suas dúvidas, seus comentários, até mesmo conversarmos sobre assuntos gerais que não necessariamente estão diretamente associados ao conteúdo que foi dado, mas que possa estar associado a outros conteúdos que já foram dados em outras aulas, tá bom? Então, para vocês que estão matriculados nessa aula, em uma de nossas turmas, é esse o recado que eu tenho dado para vocês. Já vocês que estão nos acompanhando pelo YouTube, eu também tenho muito a agradecer a todos vocês. Parabenizo a todos vocês pelo esforço de estar também estudando e acompanhando e buscando outras fontes de informação. Então, como vocês chegaram até mim, eu agradeço por vocês terem chegado e por permanecerem aqui, porque a gente tem muita coisa legal para se discutir, muita informação para compartilhar, muitas ideias para ficarem interagindo entre nós, para que facilite a nossa interação. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui conosco. E se caso queiram, como já disse em outras aulas, pegar e ter acesso às páginas do livro que eu utilizo, que é o livro Filosofando, digitalizadas,
é só colocar seu e-mail lá no comentário, ou entrar em contato comigo através do meu e-mail, e aí eu disponibilizo para vocês sem problema algum. Tá? E se quiserem continuar fazendo aquilo que já estão fazendo, quer comentarem as aulas, tirarem dúvidas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, porque esta aula aqui é para vocês. Todo o esforço, toda a dedicação de vocês é o que nos estimulam a continuar a cada dia mais buscando formas de fazer desta aula um suporte para o desenvolvimento de cada um de vocês nesse período em que estamos passando de isolamento social, longe fisicamente das escolas, mas também, já adianto para vocês, mesmo que a gente volte amanhã para as salas de aula, este canal vai continuar aberto, as gravações de aula vão continuar e nós vamos poder continuar nos vendo também por aqui, tá? Então, fiquem tranquilos, porque mesmo que as aulas voltem, eu vou continuar fazendo esse trabalho, porque eu gosto muito de conversar com vocês, mesmo à distância, porque aqui a gente pode dialogar, falar de assuntos diversos, apresentar outras formas de apresentação. É redundante isso, né? Mas apresentar outras formas de comunicação daquele conteúdo ao qual nós estamos aqui preparados e nos preparando continuamente para oferecer da melhor maneira para vocês, tá? Então, meu muito obrigado mais uma vez. Então, como vocês já fizemos essa apresentação, quero lembrá-los e lembrá-las. Estão com o caderno na mão? Já pegaram a caneta, o lápis, a borracha e todo o seu material de trabalho? Lembrando sempre, estudante é trabalhador. E ao longo dessa aula, vocês vão entender um pouco mais sobre isso que eu falo para vocês. Que estudante é trabalhador. Então, já está com as suas ferramentas de trabalho na mão? Ótimo. Já colocaram o nome da disciplina aí? Muito bem. A disciplina que nós vamos iniciar hoje é filosofia. Estamos iniciando esta aula de filosofia. Estamos iniciando falando de um assunto que tem tudo a ver com essa ideia que nós estamos discutindo ao longo das últimas aulas, que é ser trabalhador mesmo estudando, e mais, importantíssimo nesse momento, é que vocês estejam confortavelmente sentados e sentadas para acompanhar esta aula. Porque agora que você já colocou a data de hoje, já colocou o nome da disciplina, já anotou o nome do professor aí, então prepare-se, porque essa é uma viagem. É uma viagem ao mundo do conhecimento. Então, vem comigo, porque tem muita coisa para que a gente discuta na aula de hoje. E nós já começamos aqui o nosso primeiro slide. Vocês devem estar vendo. Professor, foi o senhor que desenhou? Não, calma. Não fui eu que desenhei. Até porque esse desenho está muito bem feito. Eu não teria tanta habilidade para desenhar dessa forma. Também não me preocupo. O que importa aqui é que eu consiga fazer vocês entenderem. Então, este desenho eu encontrei na internet, como todas as outras fotografias que eu utilizo em todas as aulas. São imagens que pessoas como vocês, como eu, disponibilizamos na internet. E essa imagem é de uma aluna da 8ª série do ensino fundamental. Vejam só, 8ª série, hein? Ela fez esse desenhozinho, eu não vou dizer aqui qual é o nome, encontrei na internet, até para respeitar a identidade da menina. Então, ela fez um desenho no caderno dela e, pelo que parece, ela escaneou e colocou lá como a entrega de tarefa. Eu achei o desenho muito bom, porque ele já dá para nós a visão do assunto que vamos começar a tratar, que é duas teorias voltadas para o mundo da administração, que é o Taylorismo e o Fordismo. E aqui vocês podem observar claramente alguns detalhes que vão ser discutidos ao longo da aula. Primeiro detalhe, o Taylorismo, ele tem aqui uma mão com um cronômetro. Tem dois funcionários, porque a gente está falando de trabalho, né, de trabalho profissional. Então, tem dois funcionários aqui com camisas escritas coisas diferentes. O primeiro funcionário, ou colaborador, ou empregado, ou trabalhador, como vocês preferirem, está escrito na camisa dele, montador.
o outro está escrito embalador. E essa mão com esse cronômetro. Ao longo da aula, a gente vai entender por que isso. O outro desenho, já que é o do Fordismo, esse é do Taylorismo, que eu acabei de dizer. Já o do Fordismo, também tem aqui um trabalhador, em que na camisa dele, que ele está com um macacão, está escrito assim, ó, função, apertar parafusos. E tem uma caixa cheia de parafusos, uma esteira, está vendo aqui escrito uma esteira, um carro sobre essa esteira. O nosso trabalhador está com uma chave de fenda na mão e vários parafusos no chão. E o trabalho dele aqui é apertar parafusos. O objetivo dele, do início ao fim, é apertar os parafusos em algum lugar desse carro que está aqui nessa esteira. Então, guardaram bem essa informação? Ótimo. Então, vamos prosseguir para ver o que ela vai trazer de novidade para a gente? Guardaram bem a imagem? Excelente. Se precisar, a gente vai voltar nessa imagem ao longo da aula, tá bom? Então, vamos lá. Próximo slide. Lembrando, água em mãos sempre importantíssimo ter-se hidratado. Já falei isso em outras aulas. A gente fica aqui alguns minutos, às vezes até uma hora. E ao longo desses minutos todos, a gente precisa estar bem hidratado, senão a gente não consegue pensar adequadamente, já que a gente fala muitas coisas e muitos conteúdos, em alguns aspectos são novos para vocês. Então, é importante estar com a mente, né, bem limpa, bem iluminada. E para que isso aconteça, é preciso o seu corpo estar hidratado. Então, a canequinha d'água aí, a garrafinha d'água do lado, para a gente prosseguir de forma harmonizada, sempre na harmonia. Então, as páginas do livro, como eu falei, serão a página 62 e a página 63 do livro Filosofando. Então, diz assim: o Taylorismo é uma teoria criada pelo engenheiro americano Frederick W. Taylor, que viveu entre 1856 e 1915. Então, ele nasceu no século XIX e faleceu no século XX, início do século XX. Que a desenvolveu a partir da observação dos trabalhadores nas indústrias. Lembrando que a gente está falando de indústria essa que precisou de muito treinamento. Até hoje, a gente ainda tem muito treinamento ofertado para quem trabalha em indústria, porque a indústria ela traz uma novidade para o mundo do trabalho, que é o manuseio de máquinas. Compreendem isso, né? Então, quando a gente fala de indústria ou fábrica, a gente logo vem, ou se não vem, tem que vir, logo na nossa mente, a imagem de máquinas. Todas as vezes que fala de indústria ou fábrica, tem que ter máquina. Comércio, não necessariamente. Tá? Eu posso até ter um comércio que venda máquinas, mas não está ali em utilidade, produzindo mercadorias, tá? Fazendo com que uma matéria-prima se transforme num produto que logo depois vai ser comercializado e nós vamos poder consumir. Tá? Então, indústria, lembra a máquina. Guardaram isso? Excelente. Então, que é desenvolver a partir da observação dos trabalhadores nas indústrias. Então, o Taylor, ele, como engenheiro, trabalhava em indústria. Por quê? No caso desse engenheiro, engenheiro mecânico, engenheiro que trabalhava em indústria, que trabalhava com máquinas. Então, ele observa os trabalhadores nas indústrias e começa a ter ideias. Vamos ver que ideias que ele teve? Vamos lá. Então, o engenheiro constatou que os trabalhadores deveriam ser organizados de forma hierarquizada e sistematizada. Ou seja, cada trabalhador desenvolveria uma atividade específica no sistema produtivo da indústria. Especialização do trabalho. Então, claro que vocês estão aqui e estão no primeiro ano do ensino médio, é muito difícil alguns de vocês estarem trabalhando. Principalmente em indústria, né? Por causa que a idade não permite. Para que manusear máquinas, é preciso ter mais de 18 anos. Isso perante a lei. Tá? E que isso faça ser válido em todo e qualquer lugar do planeta, né? Porque uma máquina ela oferece riscos à saúde de todos que manuseiam, não importa se é adulto.
todos que manuseiam máquinas precisam ser treinados para saber utilizá-las, senão se ferem. Vocês entendem isso, né? Não sei se alguns dos pais de vocês podem trabalhar em indústria. E se trabalham em indústria, devem saber muito bem disso que eu estou falando. Então, dentro desse contexto, quando o Taylor, na condição de engenheiro, fica observando os trabalhadores, ele percebe que ali não existia uma hierarquia. Ou seja, não tinha um supervisor, não tinha um inspetor, não tinha o coordenador, o gerente de produção, o supervisor de produção. Ele não percebia isso. Não tinha o técnico. Ele via tudo muito misturado. Lembrem que ele nasceu no meados do século XIX, e no meados do século XIX essa indústria, e é claro que ele não começou a escrever assim que nasceu, né? Mas mais para o final do século XIX, quando ele já tinha idade para estar trabalhando, é importante lembrar da história. Porque quando é que houve a Revolução Industrial? Final do século XVIII. Então, não tinha mais que 100 anos a industrialização no mundo inteiro. Que, para quem gosta de história, deve lembrar que a Revolução Industrial ocorreu na Inglaterra. Então, de lá para cá, em 100 anos, muitas coisas acontecem, é verdade. Mas, do ponto de vista do desenvolvimento e do treinamento de técnicas para usufruir e manusear máquinas, ainda tinha muito que ser feito. Então, o Taylor, enquanto engenheiro, ele trouxe uma ideia que poderia aperfeiçoar o trabalho de todos esses operários, porque quem trabalha em indústria a gente chama de operário, tá? Então, esses operários pegaram toda essa indústria e do jeito que ela se apresentou para eles, sem essa hierarquização, eles foram trabalhando, cada um dentro da sua característica, foram trabalhando. O Taylor sistematizou isso, ele começou a fazer isso que se chama de especialização do trabalho. Então, você tem características para ser, sei lá, um técnico de manutenção. Então, o técnico de manutenção vai ter lá o supervisor de manutenção, o gerente de manutenção, o coordenador de manutenção. Aí foi separando. E cada um tinha que responder administrativamente àquele seu superior. E dessa forma, ele foi fazendo com que o trabalho fosse ficando mais fluido, vamos dizer assim. Ele foi criando uma espécie de linha produtiva. Ele foi relacionando. Eu sou o supervisor, que passo uma tarefa para o inspetor, que passa uma tarefa para o operário. E assim o trabalho foi caminhando mais rapidamente. Mas ele fez mais do que isso. Vamos lá. Vamos ver. Ele fez o que a nossa primeira palavra-chave já está dizendo e o que eu vou dizer depois, que é o controle do tempo. Por quê? Controle do tempo, já anotaram? Primeira palavra-chave. Estou aproveitando para falar da palavra-chave porque é um dos detalhes importantíssimos para a gente compreender a teoria de Taylor. Porque, além de sistematizar o trabalho, de dar essa especialização para o trabalho, para hierarquizar toda aquela linha de produção, ele fez com que cada um tivesse um tempo para entregar as tarefas que eram determinadas para ele ser entregues. Então, se eu produzia, por exemplo, bobina de máquina de costura, por exemplo, que é tipo um carretel. Se eu sou responsável por produzir 100 bobinas por dia, Taylor colocava lá, você tem 8 horas para produzir 100 bobinas. Se você produzir menos que 100 bobinas, ele como engenheiro dessa indústria, menos que 100, melhor, se você produzir mais que 100 bobinas nessas 8 horas de trabalho, você vai ganhar um adicional no seu salário. Então, ele acreditava que estimulando financeiramente as pessoas produziriam mais em menos tempo. Com isso, ele diminuía o custo de produção. Conseguem compreender isso? Vocês que estão aí estudando para serem técnicos de administração, importante compreender isso. Porque na medida que eu
aumento a produção num tempo menor, eu adquiro o que na linguagem da administração nós chamamos de eficácia. E na eficácia, você aumenta a produção, diminui o tempo. Só que, para ser eficaz de fato, tem que diminuir o tempo e manter a qualidade, ou até ampliar a qualidade desse produto. Então, Taylor teve essa visão e implementou, e revolucionou a indústria desse final do século XIX e início do século XX. Ficou claro isso para vocês? Então, o controle do tempo foi um dos elementos primordiais, é um dos elementos primordiais para que a gente possa entender a teoria de Taylor. Tá bom? Então, vamos lá. Seguindo. Então, anotar a primeira palavra-chave, excelente. Então, no Taylorismo, o trabalhador é monitorado segundo o tempo de produção. Cada indivíduo deve cumprir sua tarefa no menor tempo possível, sendo premiados aqueles que se sobressaem. Isso provoca a exploração do proletário. Essa é uma linguagem proletária, uma linguagem industrial, tá? Que tem que se desdobrar para cumprir o tempo cronometrado. Tem que entregar. Sabe onde que tem um tempo cronometrado? Talvez vocês não saibam. Vocês já devem ter pego ônibus, é claro. Muitos de nós andamos de ônibus diversas vezes por dia. Claro que nesse momento, de isolamento social, a gente não está andando muito de ônibus. Mas o motorista de ônibus, para quem não sabe, ele tem que sair do ponto da garagem, de onde que ele pega o veículo dele, levar esse veículo até o ponto final, que é o destino, em determinado tempo. Se ele chegar depois, ele vai ter que descontar esse tempo na volta. Por quê? A ida e a volta tem um tempo determinado, cronometrado. E caso ele, no final de um dia, que ele tem que cumprir X viagens, vamos supor, 5 viagens de ida e volta, e ele cumpre só 4, ele tem desconto no salário dele no final do mês. Pensem bem nisso. Às vezes a gente reclama do motorista de ônibus que está correndo muito, mas a gente não sabe o porquê que ele está correndo muito. Às vezes ele está fazendo aquilo porque ele não pode ter a renda dele diminuída, porque ele tem uma família para sustentar. E isso acaba colocando em risco a vida dele e a vida dos passageiros. Só que nós, por ignorarmos, acabamos não sendo empáticos com ele. Não compreendemos o porquê. Em contrapartida, tem outros, graças a Deus que esse motorista está correndo, porque o outro era mole demais. Então, quando a gente fala assim, o outro motorista é mole demais, é porque também ele não pode cumprir muito antes o tempo de viagem. Por quê? Pode significar que ele deixou o passageiro para trás. Então, às vezes, eles têm que compensar correndo, às vezes, eles têm que compensar andando devagar, para que possa, no final do dia, o somatório bater e ele não ter o seu salário descontado. Essa é uma realidade que muitos de vocês não sabem, afinal de contas, vocês são passageiros. Eu só sei porque já tive amigos que trabalham em... Na verdade, eu tenho amigos que trabalham em empresas de ônibus. E isso faz com que eu compreenda umas circunstâncias que antes eu também ignorava. Tá? E agora vocês sabem também. Então, sempre que estiverem num ônibus e ele estiver correndo, imagine o porquê que ele está correndo. Ou estiver andando muito devagar, imagine por que ele está andando devagar. Tá? Compreenderam isso? Então, vamos prosseguir. Dando prosseguimento à teoria de Taylor, Henry Ford, que é o nosso segundo caso, 1863, que viveu entre 1863 e 1947, ou seja, ele nasceu um pouco depois do Taylor, mas faleceu também um pouco depois, viveu um pouco mais do que Taylor. Ele era dono de uma indústria automobilística. Ao contrário do Taylor, que era um engenheiro, o Ford, você já deve ter visto aí vários carros no meio da rua que levam a marca Ford. Então, o Ford era o dono dessa indústria. E como dono de indústria, ele olha para o Taylor e fala, gostei da ideia deste engenheiro, que trouxe a ciência para dentro da empresa.
É esse o ponto que a gente está aqui discutindo. Por quê? Até este momento, inclusive o Taylor, até anotem aí se vocês quiserem, podem anotar. O Taylor é reconhecido como o pai da administração científica. Por quê? Porque ele, na condição de engenheiro, ele pensou cientificamente. Ele trouxe a ciência matemática para dentro da empresa, no que ele caso, indústria. Trouxe a ciência matemática, os cálculos matemáticos, para fazer todas as medidas necessárias para sistematizar a produção, fazer com que essa produção fosse mais rápida, que entregasse mais produtos em menos tempo. E esses cálculos todos, quando o Ford viu, falou: opa, caramba, essa ideia é magnífica, eu vou fazer a minha empresa crescer rapidamente. Ou seja, a minha indústria automobilística crescer rapidamente. Mas o Ford fez uma coisa a mais que o Taylor. Enquanto o Taylor pensava na sistematização, na cronometragem do tempo da produção, o Ford ele fez algo que parece que durou durante um bom tempo e muita gente copiou. Ele criou o que a gente chama de linha de montagem. Quando o Ford cria a linha de montagem, o que é a linha de montagem? Já andaram de escada rolante? A escada rolante é uma espécie de linha de montagem. Só que a escada rolante é na vertical, né? A linha de montagem é na horizontal. Como é que funciona a linha de montagem? Vamos ver aqui na próxima imagem. Vou pegar aqui uma imagem da linha de montagem. Aqui, ó. Essa aqui é uma linha de montagem. A gente vai chegar já nesse slide, só adiantei para que vocês possam ver. A linha de montagem é essa aqui, é uma esteira, em que os trabalhadores ficam um ao lado do outro, fazendo apenas uma coisa. Uma faz uma coisa, o outro faz uma coisa, outra faz outra coisa, outra faz outra coisa, outra faz outra coisa. Ninguém sabe o que o do lado está fazendo. Ou às vezes eles fazem as mesmas coisas. E aí eles têm que fazer de forma repetitiva e em sequência. Então, voltando aqui. Quando o Ford cria a linha de montagem, ele tira a capacidade de raciocinar do operário. Por que ele tira? Porque o operário na linha de montagem ele não tem tempo para ficar pensando naquilo que ele está fazendo, ele só tem que reproduzir. Como eu estou fazendo aqui, ó. Só reproduzir. O movimento repetitivo. Se eu parar, passou na linha de montagem. Aquilo que eu estava fazendo foi, e aí eu perdi o tempo. E todo o processo pode ser prejudicado. Então, a partir desse momento, o Ford entende que é importantíssimo ter uma supervisão, alguém que fica ali. Então, ele pega a ideia do Taylor, que é essa coisa da supervisão, de sistematizar, de hierarquizar, e esse supervisor ele fica ali, tomando conta se você está fazendo a tarefa. Ele é o representante do diretor, do gerente da fábrica, e ele fica ali, tomando conta. E você não pode se distrair. Claro que cria-se períodos. Você ficar fazendo aquilo dali, aí você daqui a pouco sai, entra outro no teu lugar, e você vai lá, fica um período fora, depois você volta. Uma indústria que trabalha muito com isso não é só automobilística, só para que a gente possa ter aqui alguns exemplos. A indústria, por exemplo, farmacêutica, na produção de remédios. Na produção de remédios, fica na esteira. Então, vai tirando, ó. Vai, tipo assim, ó. Vai passando a esteira, as pessoas vão tirando os remédios, vão selecionando os que saíram com defeito. E várias outras indústrias que produzem em larga escala, em grande quantidade, também utilizam a linha de montagem até hoje. Muito se modificou já da indústria de Taylor e da indústria de Ford. Lembrando que eles são do início do século XX. Então, de lá para cá, muitas outras teorias surgiram e a gente, de repente, vai poder comentar sobre elas mais para frente. Mas o importante é entender o quanto de contribuição que esses homens trouxeram científica para a realidade
desse novo mundo. Trouxe a ciência para dentro da fábrica, trouxe a ciência para dentro da indústria. Mas aí vem a pergunta: a ciência entrou na indústria no fazer, mas e no ser? A ciência entrou na indústria para explicar o como devia ser feito. Mas como ser alguém antes de fazer? Como que cada um desses operários iriam lidar com essa nova dinâmica? Essa é uma pergunta que se fez ao longo do tempo. E muitos filósofos, ainda hoje, falam a esse respeito. É onde nós vamos encontrar alguns filósofos. Mas antes disso, importante a gente registrar que os países subdesenvolvidos não se adequaram ao Fordismo. Por quê? Porque uma das teorias do Ford, melhor, uma das ideias do Ford, era produção em larga escala. E para que ele produzisse em larga escala, estimulasse as pessoas a darem o máximo de si, ele pagava muito bem. Porque a ideia dele é que cada um dos operários que produzisse um veículo automotor na indústria dele tivesse condições de comprar um veículo daquele. Então, a produção deveria ser consumida por quem produzia. Só que nos países desenvolvidos não houve essa adequação do sistema produtivo de Ford. Por quê? Porque a população não teve acesso ao consumo desses produtos. Porque aqui, na América Latina, por exemplo, nessa época, no início do século XX, ainda havia muita pobreza. A pobreza ainda existe hoje, mas a pobreza que existe hoje é menor do que a pobreza que existia na época. Claro que a gente está falando de proporções. A população da América Latina, na época, ou seja, no início do século XX, era menor. A gente pode até dizer que hoje tem mais pobres do que naquela época, proporcionalmente falando. Mas o importante aqui é registrar que, como a população daqui da América Latina, ou dos países subdesenvolvidos de uma forma geral, não tinha acesso a recursos financeiros capazes de consumir os produtos elaborados por essa indústria, que usava a técnica de Ford para ampliar a produção, para ter excedente na sua produção, essa técnica não pegou aqui na América Latina e nem nos países subdesenvolvidos, fazendo com que outras formas de produção fossem implementadas. Então, a essência do Fordismo é baseada na produção em massa, mas para isso é preciso que haja consumo também em massa. Então, é preciso estimular você e eu, a todos que a gente conhece, a consumir, a consumir, a consumir, a consumir. Por quê? Tem mais produtos sendo feitos. E aí eu vou dar só aqui uma aspa para vocês. Pensem comigo. Se vai passar a existir estímulo para o consumo, porque a produção está muito elevada, a partir do momento que não tiver estímulo para o consumo em alguma região do planeta não for atendido, ou seja, não tiver condições de consumir todo esse excedente, eu preciso fazer produtos, então, que durem mais tempo ou menos tempo. Aí a pergunta para vocês. Não vou responder essa pergunta, não. Vou deixar vocês aí que nos acompanham no YouTube, vocês que estão aí nos acompanhando pela plataforma Google Sala de Aula, vocês que são meus alunos matriculados ou não. Responda essa pergunta. A partir do momento que nos países subdesenvolvidos, responde aí no comentário, quero ver o comentário de vocês. A partir do momento que nós, nos países subdesenvolvidos, ou países da América Latina, ou países em desenvolvimento, que seja, não temos condições de consumir todo o excedente produzido pela linha de montagem fordista, como fazer com que esses produtos
todos pudessem ser consumidos de uma forma ou de outra. Pense. Eu tenho uma indústria. Essa indústria produz alguma coisa que você consumiria. Vamos imaginar uma coisa aqui bem simples. Smartphone. Smartphone. Isso. Smartphone é barato? O que vocês acham? Todo mundo tem condições de ter os melhores smartphones? Pensem só. Quando você vai no supermercado, não existem diversas marcas? Qual é a marca que tem um produto de melhor qualidade e qual é a marca que tem um produto de menor qualidade? Como é que você sabe disso? Quais são os produtos que você consome, sua família consome, as pessoas que você conhece consomem, que duram mais tempo ou que duram menos tempo, na sua opinião? Os que duram mais tempo, você tem condição de comprar, de consumir? Essas respostas às perguntas que eu estou fazendo vão ajudar vocês a compreenderem todo esse sistema produtivo que se desenvolve no início do século XX, propriamente, com as ideias de Taylor e de Ford. Comentem aí suas ideias, apresente suas ideias, e a gente pode dialogar, tá bom? Então vamos lá, próximo slide. Enquanto o antigo artesão cuidava de todas as etapas de confecção de um produto, o operário perde a noção do todo e, com isso, o conhecimento prático da fabricação de um objeto. Chega então a nossa segunda palavra-chave, que é linha de montagem. Anotem, segunda palavra-chave, linha de montagem. Aqui eu trouxe uma charge do Frank Ernest, em que ele mostra exatamente a linha de montagem, como eu apresentei para vocês ainda há pouco. Em que ele diz assim, do colega dele de trabalho: vou me aposentar amanhã. E sabe o que vou fazer? Andar até o fim desta linha de montagem e descobrir o que estou fazendo há 30 anos. Pode parecer até brincadeira, mas não é. A linha de montagem, o operário, que era especialista em botar parafuso, ele não sabia necessariamente como é que terminava a linha de produção. Para onde que ia aquele parafuso? Ele estava só fazendo parafuso ou ele estava só apertando parafuso? Mas ele não participava de todo o processo. Toda a execução da obra, vamos dizer assim. A obra pronta ele não conhecia. Ele só conhecia uma parte da obra. Isso fazia com que o trabalho fosse muito mais rápido. Lembrando sempre, né, que no início do século XX, ainda hoje é assim, mas no início do século XX existia muita mão de obra disponível. Ou como a gente chama, um exército de trabalhadores, uma mão de obra excedente. E aí, você podia contratar um monte de pessoas. E caso alguém ficasse doente, era só tirar ela dali e botar outra no lugar. Não tinha muita preocupação com o desenvolvimento de certas doenças ou do desgaste físico, um desgaste emocional. Não tinha essas preocupações. Hoje a gente já tem muito avanço em relação a isso. Mas no início do século XX não era assim. Tá? Então, a chamada racionalização do processo de trabalho trouxe em si uma irracionalidade básica, ao desvalorizar o ritmo do corpo, o sentimento, a imaginação e a inventividade humana. E onde vai surgir o que eu disse para vocês, os filósofos que questionam essa condição do trabalhador, essa condição da produção industrial, em que tem como base científica as ideias de Taylor e de Ford. Então, sobre a questão do trabalho alienado, que é esse trabalho em que você não tem muito tempo para pensar no que você está fazendo, você só faz, você faz de forma repetitiva, debruçaram-se, inúmeros filósofos, entre os quais os pensadores da Escola de Frankfurt. Essa Escola de Frankfurt tem alguns filósofos que discutem esse assunto. Dentre eles, tem um filósofo chamado Adorno, tem um outro chamado Horkheim, tem um outro chamado Habermas, a maioria deles alemães. Esses alemães,
eles têm uma visão sobre essa forma de trabalho. E aqui a gente vai falar de um deles, porque tem um olhar muito específico a respeito dessa condição do trabalhador nessa linha de montagem fordista e taylorista. Então, que elaboraram a corrente filosófica chamada teoria crítica. Essa é a corrente filosófica desses filósofos da Escola de Frankfurt, na década de 30, na Alemanha. Detalhe, década de 30, 15 anos depois da Primeira Guerra Mundial e 15 anos antes da Segunda Guerra Mundial. Então, existia aí uma tensão no ar, ou seja, uma tensão, uma sensação de que alguma coisa estava sempre para acontecer. E, de fato, vai acontecer. Porque era uma disputa entre países que produziam excedentes voltados para a acumulação de riqueza, para a produção cada vez mais com menor custo, onde contratava-se pessoas para trabalhar horas, muitas horas a fio, sem se preocupar com a qualidade de vida dessas pessoas, mas, ao mesmo tempo, fazia com que aquelas sociedades que já tinham implementado esse modelo industrial, esse modelo, esse sistema econômico, vislumbrasse possibilidades de enriquecimento, de prosperidade econômica e material. Então, era uma disputa, em muitos aspectos, no campo das ideias. Porque eu demonstrava que os meus resultados traziam riqueza para as pessoas. Em compensação, existia um outro sistema que falava que esse sistema trazia, sim, riqueza para as pessoas, mas trazia também muita pobreza para uma grande quantidade de pessoas, principalmente no aspecto da qualidade de vida. Então, essa discussão, quem já leu um pouquinho de história já deve saber no que vai dar e vai culminar lá na Segunda Guerra Mundial. Mas a gente não está aqui para discutir a Segunda Guerra Mundial. Estou apenas apresentando vocês o caminho dessa história. Vamos prosseguir? Então, para os frankfurtianos, o capitalismo chegou ao impasse diante da técnica, apresentada de início como libertadora, e de fato foi. Imagine o Taylor, quando ele vislumbrou a possibilidade de sistematizar e hierarquizar o trabalho, tornar cada vez mais o desenvolvimento de especialistas na realização de determinadas tarefas, o Taylor revolucionou a indústria, porque a produção aumentou e muito. Então, começou a atender pessoas que antes não eram atendidas. Então, mas que, afinal, revelou-se artífice de uma ordem tecnocrática opressora, que é a visão desses frankfurtianos, esses filósofos, que começam a olhar que, por mais que tenha sido libertadora, depois de um tempo passou a ser opressora, onde apenas o lado técnico passou a ter valor, o lado humano começou a ficar separado, né, isolado. Então, na sociedade da total administração, conforme a expressão de Max Horkheim, que viveu entre 1895, finalzinho do século XIX, e 1973, e Theodor Adorno, esse já viveu entre 1903 e 1969, você viveu menos que Horkheim, os conflitos são dissimulados e a oposição desaparece. Ou seja, na medida que eu tenho ali uma linha de montagem, não tem como ficar saindo da linha de montagem o tempo todo para fazer fofoca do chefe. Volto a dizer, vocês são muito jovens, vocês que estão aí nos assistindo agora. Mas se tiver alguém aí que não faz parte da turma, está nos assistindo pelo YouTube, porque gosta de filosofia, está interessado em aprender um pouco mais, e já é um adulto e está trabalhando, sabe que às vezes, quando o trabalho está insatisfatório, ou você não se sente valorizado na sua empresa, a primeira coisa que você faz é falar mal daquele que te contratou, ou daquele que te supervisiona, ou daquele que te dirige, ou daquele que te inspeciona, ou daquele mesmo que te coordena. Na medida que você fala mal dele, não importa se você tem ou não razão, mas nesse processo de falar mal, cria-se um outro aspecto.
E esse outro aspecto leva a entender que você começa a gerar conflito dentro dessa empresa. E alguém vai ter que resolver esse conflito. Em contrapartida, numa linha de montagem, isso não acontecia. Porque não tinha tempo para você ficar fazendo fofoca e falando mal. Porque se você saísse dali, a linha de montagem parava, quebrava, a produção ia por água abaixo, e aí você ia acabar sendo demitido por isso. Por falhar na sua tarefa, né? Por não entregar o seu trabalho da melhor forma. Ficou claro isso para vocês? Então vamos continuar. A técnica aplicada ao trabalho tem provocado a alienação do trabalhador e o esgotamento dos recursos naturais. Isso é o que os frankfurtianos dizem. De fato, a exaltação do progresso indiscriminado não tem respeitado o que atualmente chamamos de desenvolvimento sustentável. A relação do ser humano com a natureza, que deveria ser de harmonia, passa a ser de dominação. Entendem? A própria natureza, da onde que os recursos naturais são retirados para fazer a indústria funcionar, ela começa a se deteriorar. Ela começa a sofrer prejuízos muito elevados. Por quê? O objetivo da indústria, neste caso, da execução de mais com menos tempo, não se importa com o que está ao redor. E aí se começa a se questionar, e esses filósofos fazem esse papel, de se começar a questionar e jogar aí ideias no ar para que todos começassem a refletir. Será que não dá para produzir de uma maneira diferente? Será que não dá para crescer, mas sem perder qualidade de vida? Será que não dá para respeitar o limite do trabalhador? Será que esse trabalhador ele não precisa de um cuidado maior para que ele possa, aí sim, se sentindo cuidado, ele possa oferecer o seu melhor e aí sim a produção subir? Não porque ele está recebendo mais dinheiro, mas sim porque ele entende que o desempenho dele não é só para a empresa, mas é também para a autoestima. São questões que vão aparecer depois da segunda metade do século XX. Mas que esses filósofos que viveram essa época fizeram, ou melhor, deram muita contribuição para a reflexão a esse respeito. Compreende? Então, ao submeter-se passivamente aos critérios de produtividade e desempenho no mundo competitivo do mercado, regido por princípios aparentemente racionais, o indivíduo perde muito do prazer de sua atividade, ou seja, ele perde a sua essência. Ele vive muito o ter que fazer, a obrigação, a entrega em menos tempo, e acaba desaparecendo o seu eu, o ser que habita dentro dele. Os valores dele começam a ficar confusos. Por isso que o Max Horkheim, que é o nosso filósofo aqui em questão, da Escola de Frankfurt, na obra Eclipse da Razão, ele escreveu um livro chamado Eclipse da Razão, distingue dois tipos de razão, a cognitiva e a instrumental. A razão cognitiva, como o nome diz, busca conhecer a verdade e diz respeito ao saber viver, à sabedoria. Cognitivo é tudo aquilo que nós, na nossa capacidade intelectual, somos capazes de produzir, inclusive de deduzir. A gente pode observar uma situação e é só pela nossa observação deduzirmos o que está acontecendo ali, porque o nosso intelecto produz essa resposta. Isso seria a razão cognitiva. Por sua vez, a razão instrumental é operacional e seu ponto central consiste em agir sobre a natureza e transformá-la. Esse é o momento da ação. Uma coisa é eu refletir, que é o processo da construção da sabedoria, como o Horkheim está dizendo, que ele chamou de razão cognitiva, e outra é você sair desse aspecto cognitivo, reflexivo, e para o aspecto prático, que muitos vão chamar de pragmático, seria a razão instrumental. Ela tem um propósito a se realizar. E esse propósito vai fazer com que eu haja na natureza e transforme. E em alguns autores, vocês vão ver, autores de outras áreas, vocês vão ver essa ação
do humano nessa natureza, transformando ela, vamos ver o nome cultura. A cultura é o resultado da ação humana na natureza, transformando-a. Por exemplo, a construção de casas em lugares onde havia todo um cenário ambiental, florestal, onde a natureza verde precisou ser retirada dali para as casas serem construídas, onde ruas foram abertas, onde canalização de rios foram realizadas, desvios de rotas. Então, essa é uma característica humana de intervenção na natureza e o que o Horkheimer está chamando de razão instrumental. Surge a nossa terceira palavra-chave, já estamos chegando ao final da nossa aula, e a terceira palavra-chave é alienação. Alienação. Vou repetir. Alienação. É que se juntou a palavrinha A com alienação, aí ficou estranho. Então, alienação é a nossa terceira palavra-chave. Notaram? Então, finalizando já, a nossa aula está aqui em Eclipse da Razão, que é o livro do Horkheim. Ele reafirma a preocupação com uma sociedade verdadeiramente humana e com o processo de desumanização, com a aniquilação do sujeito e do pensamento. Estes ameaçados pelo progresso da ciência industrial e tecnológica. De forma alguma, Horkheim está dizendo que não devemos nos desenvolver, que a tecnologia não tem que se desenvolver. Muito pelo contrário. O que ele está dizendo é que nós temos que pensar na forma. Porque na medida que nós vamos nos desumanizando, como ele chama, nós vamos perdendo a característica da nossa essência. Vamos deixando de ser quem somos, para sermos algo que nós não conhecemos. E a partir do momento que a gente habitar num planeta em que tudo ao nosso redor não passa mais a ser reconhecido por nós, se a gente já não se reconhece no nosso próprio ambiente, é sinal que nós perdemos a nossa luta, a nossa batalha e a nossa vida. Compreenderam? Então, aqui tem uma imagem em segundo plano que vocês vão poder se olharem bem fixamente, que são rostos de crianças que estão todos de forma não humana. Agora, vou deixar para vocês aí, na atividade, um videoclipe de uma banda de rock chamada Pink Floyd, onde vocês vão poder, ao ouvir e acompanhar o clipe, entender bastante disso tudo que eu estou apresentando para vocês. É uma visão da banda, mas que tem elementos disso tudo que eu estou falando com vocês, tá? Alguma dúvida? Eu nem dei tempo para vocês falarem suas dúvidas, comentários, porque é um assunto tem muito conteúdo e aí eu preferi ir até o final para que a gente não nos estendesse muito. Até porque já estouramos aqui o nosso tempo, mas não tem problema. O objetivo aqui é que vocês saiam daqui com os conteúdos que estão propostos para vocês refletirem. Não, quando eu falo estourar o tempo é o seguinte, porque eu planejo em 50 minutos de aula, às vezes ela passa um pouquinho, tá? É só por causa disso. Então, chegamos ao final da nossa aula. Como todo final de aula, nós temos um exercício, que é para que a gente possa trabalhar aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós entendemos, aquilo que nós aprendemos. Então, volto a repetir. Se você está matriculado em uma das nossas turmas, vai receber ao final desta aula uma atividade, e esta atividade vai estar apenas as letras da resposta que vocês vão dar a esta questão. Se você não pertence a nenhuma das turmas da qual eu dou aula, está nos acompanhando pelo YouTube, pode colocar aí a resposta que você acha aí no comentário, que depois eu comento se ela está correta ou não, e a gente pode também bater um papo a respeito da sua solução, tá? Então, vem comigo. Vamos ler aqui como é que é essa questão. Eu já deixo na questão, né, quem elaborou a questão, na verdade, uma imagem de um ator chamado Charlie Chaplin, em que ele fez um filme chamado Tempos Modernos. Ele foi ator desse filme chamado Tempos Modernos, que trata desse período do Fordismo e do Taylorismo. Vocês podem perceber que ele está aqui empurrando uma alavanca de uma grande engrenagem. E aí diz a questão:
Parece que, enquanto o conhecimento técnico expande o horizonte da atividade e do pensamento humanos, a autonomia do homem enquanto indivíduo, a sua capacidade de opor resistência ao crescente mecanismo de manipulação das massas, o seu poder de imaginação e o seu juízo independente sofreram aparentemente uma redução. O avanço dos recursos técnicos de informação se acompanha de um processo de desumanização. Assim, o progresso ameaça anular o que se supõe ser o seu próprio objetivo, a ideia de homem. Quem escreveu isso foi Horkheim, Max Horkheim, no seu livro Eclipse da Razão. Vamos à pergunta. Com base no texto, na imagem e nos conhecimentos sobre racionalidade instrumental, é correto afirmar: letra A. A imagem de Chaplin está de acordo com a crítica de Horkheim. Ao invés de o progresso e da técnica servirem ao homem, esse se torna cada vez mais escravo dos mecanismos criados para tornar a sua vida melhor e mais livre. Letra B. A imagem e o texto remetem à ideia de que o desenvolvimento tecnológico e o extraordinário progresso permitiram ao homem atingir a autonomia plena. Letra C. Imagem e texto apresentam um conceito de racionalidade, que está na estrutura da sociedade industrial como viabilizador da emancipação do homem em relação a todas as formas de opressão. Letra D. Enquanto a imagem de Chaplin apresenta a autonomia dos trabalhadores nas sociedades contemporâneas, o texto de Horkheim mostra que quanto maior o desenvolvimento tecnológico, maior o grau de humanização. E letra E. Tanto a imagem quanto o texto enaltecem a inevitável instrumentalização das relações humanas nas sociedades contemporâneas. Então, é só vocês voltarem esse pedaço que eu fiz a leitura, lerem novamente, pausar, lerem novamente, para chegarem à conclusão de vocês. Se vai ser a letra A, a letra B, a letra C, a letra D ou a letra E, a resposta correta dessa questão. E aí respondo lá na atividade ou aí no comentário do YouTube. Assim, com esse exercício de fixação, chegamos ao final da nossa aula com a nossa mensagem de hoje, que eu trago para vocês como o mentor da nossa reflexão, um filósofo chinês chamado Confúcio. O que o Confúcio diz? Ele diz o seguinte: o homem que fica no alto da colina com a boca aberta esperará um longo tempo até que um pato assado caia nela. Vou repetir o que Confúcio disse. O homem que fica no alto da colina com a boca aberta esperará um longo tempo até que um pato assado caia nela. Reflitam sobre isso. Se quiserem comentar a conclusão de vocês, podem comentar aí no YouTube ou no Google Sala de Aula, que eu também vou gostar bastante de dialogar com vocês, tá? Pode ser pelo Google Chat também, sem problema. Então, assim concluímos a nossa aula de filosofia com a convicção de que nos reencontraremos em breve na próxima semana, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima semana.